Shall we begin? Vamos começar? A internet amanheceu com essa frase, já criando memes e tal, porque foi assim que acabamos o primeiro episódio da 7ª temporada, com Daenerys Targaryen proferindo Shall we begin? Vamos começar efetivamente a temporada de Game of Thrones. Esse episódio é um episódio bem padrão de Game of Thrones, porque normalmente toda temporada, tirando a primeira, da segunda em diante, temos um primeiro episódio que é aquela coisa clássica ali de montar um tabuleiro e realocar todas as peças e falar, olha, o jogo mudou, aqui são as peças, vamos trabalhar assim nessa temporada. E aí esse primeiro episódio da 7ª temporada não foge à regra, a gente dá uma pincelada ali em basicamente todos os núcleos que são os mais importantes, que devem compor essa temporada, com exceção de Dorne, que a gente deve ver provavelmente no segundo episódio, e talvez uma coisa ou outra que volte, mas que não é nem provável, como por exemplo, lá, a galera de Bravos, ou então de repente, sei lá, a galera lá do deserto, mas aparentemente talvez eles nem voltem, não apareçam, é mais provável que seja trabalhado ali os núcleos que já foram apresentados pra gente. E aí, parafraseando a Aimee, que ela falou uma coisa muito bacana, que como é padrão o primeiro episódio fazer isso, ele acaba com Shall We Begin. Ele acaba com Game of Thrones dizendo pra gente, agora a gente pode começar, agora a gente tá com tudo pronto, mostramos as peças e agora de fato a temporada começa. E é assim que o episódio acaba, com a Daenerys proferindo essa frase. Uma coisa que eu tava postando que eu imaginei que ia acontecer e efetivamente aconteceu foi um atrito ali do Jon Snow com a Sansa. A Sansa quer mostrar que sabe, quer mostrar que tá diferente, que não é mais sonsa e que não é mais burrinha, que vai ser enganado por todo mundo. Acontece que ela tá fazendo coisas que não são muito legais porque ela tá mesmo, igual o Jon Snow falou, desfavorecendo ali o Jon Snow, né, a figura do rei, né, criando um atrito, a irmã dele e tal. Por um lado isso é muito legal porque de fato a Sansa mudou e ela tá mais inteligente, mais sábia, né, ela é como se ela quisesse ser a Cersei. Inclusive tem um diálogo mesmo, bem explícito do Jon Snow com ela, falando, poxa, você admira a Cersei? É quase como se admirasse ela. E de fato ela admira a Cersei. A gente esquece que a Cersei basicamente foi uma mãe para Sansa, né? Ela cresceu ali no Porto Real, em King's Landing, e aí ela tem meio que, de repente, essa figura da Cersei basicamente como mãe, como mulher muito forte, como uma mulher, um símbolo, né, de força, que não é enganada, que é uma pessoa que está à frente dos outros. Por um lado isso é legal, porque a Sansa ela realmente parece que mudou, mas ao mesmo tempo essa birrinha e esse lance dela de repente estar querendo ali minar o Jon Snow, e ela na verdade não é tão inteligente assim, ela não está percebendo isso talvez, é um pouco... dá uma preguicinha. Uma outra coisa também muito legal que tivemos logo no comecinho do episódio foi a caminhada ali dos White Walkers com o Night King e tal. Aquilo ali foi, na verdade, só pra encher linguiça. Só que como a gente não tá acostumado a ver os White Walkers, antigamente eles apareciam a conta-gotas, eu não sei se vocês lembram, né? Assim, de 2 a 3 temporadas tinha uma cena ou outra. Provavelmente nessa temporada não vai ser mais assim, eles vão aparecer bem mais, é bem provável que isso aconteça, mas como a gente já está acostumado a achar muito legal quando eles aparecem, a gente acha essa sequência de cena muito bacana, mesmo não agregando em nada no episódio, não aumentando nada na história, não mostrando algum lugar específico que eles estejam. Isso é bem engraçado, para falar a verdade. Sem desmerecer a cena, porque ver os White Walkers é muito legal, mas de fato foi uma cena ali para encher linguiça, igual aquelas cenas de novela, né, do sol se pondo, do sol nascendo, ou então os carros passando, aqueles time-lapses que não agregam em nada. E, na verdade, não só essa cena mostra esse cuidado maior, seja em cenário, seja em produção de efeitos especiais, muitos momentos, várias tomadas ali do episódio mostram que é como se fosse, na verdade, um super episódio. A gente poderia entender que seria um episódio caro e tal, mas não, é um episódio normal, que eu imagino que basicamente todos os episódios vão ser assim, já que são menos episódios. Então pode-se gastar mais por episódio, isso é muito bacana. Pulando agora para um personagem novo, que na realidade já apareceu na temporada anterior, mas que só agora a gente conseguiu ver melhor ali o jeito dele, como ele se apresenta, como ele fala. Eu acho que teve um panorama um pouco melhor, que é o tio Greyjoy. E ele é basicamente, pra mim, eu me lembrei muito do Hulk lá do Once Upon a Time. Pra mim ele é um remanescente do Hulk, e botaram um estilo bem piratão nele, tanto na roupa dele, que ele de fato é lá das Ilhas de Ferro, como também no jeito dele falar. Ele é meio malandrão, meio pirata,
piratão mesmo, né? Tá lá com a Cersei e aí ele fala que ele quer uma rainha a qualquer custo e a Cersei rejeita lá a proposta dele e fala, olha, você já traiu a gente, você não é uma pessoa confiável. E aí o Aeron Greyjoy, ele fala, né, o piratão malandro do jeito que ele fala, um caminho para o coração de uma mulher é um presente à sua altura, eu só voltarei em King's Landing com um presente que você não vai recusar, não vai rejeitar. E aí o meu cunhado Louis veio com uma teoria que eu de fato acho que talvez não aconteça, mas se acontecer seria uma ponta solta ali, sendo amarrada de uma forma muito bacana, que seria o Aeron voltando com Gendry. Vocês lembram do Gendry? O menino lá que fugiu da Melisandre, ele na verdade é um filho legítimo do Baratheon, e ele fugiu lá e começou a remar, e isso aconteceu há o quê? 3, 4 temporadas atrás, e ele continua remando, ele sumiu. Nunca mais vemos esse personagem. E seria muito bacana o Aeron Greyjoy aparecer com Gendry, seria um presente, não muito bem presente, quase que uma ameaça, né? Bem digno de um pirata. Eu acho que iria casar bastante com toda essa persona que foi criada para esse personagem, que eu gostei bastante. Me lembrou um pouco, não tem nada a ver, mas me lembrou um pouco o Oberyn Martell, que também era bem safo, bem malandro. Então a gente tem que ver aí como é que ele vai ser desenvolvido, mas tem possibilidade de ser um bom plot, um bom arco aí a ser construído. Bem lá no começo do episódio tivemos também a Arya, que destruiu uma casa inteira. Essa foi a primeira cena que abriu ali Game of Thrones, que inclusive a Aimee percebeu logo de cara, eu demorei mais que ela percebeu logo de cara que não se tratava de um flashback, que poderia ter sido isso uma opção, né, aparecer o Walder Frey num flashback, que também não faria muito sentido para falar a verdade. Ela logo percebeu, não é o Walder Frey, é a Arya. E aí eu fiquei pensando numa coisa que me incomodou, assim, um pouquinho só, que na verdade a Arya, ela já ficou claro que ela já aprendeu lá completamente a criar máscaras, né? Porque o Walder Frey não era uma máscara, ela matou o Walder Frey e na verdade ela já criou a máscara lá do Walder Frey, já usa o rosto do Walder Frey. E eu fiquei pensando assim, teve um gap na verdade, né? Teve um pulo entre ela aprender, virar mestre nessa arte, nessa magia negra lá dos Faceless, né? Ela domina essa arte com total destreza. Ficou um pouco não tão crível assim pra mim. E por último, algo que talvez não seja tão relevante, mas tivemos o Ed Sheeran lá cantando e fazendo uma aparição até maior do que outra galera que já apareceu, como Coldplay e Of Monsters and Men, que fizeram aparições bem rápidas, bem curtinhas e que de repente a galera nem percebeu porque eles estavam lá atrás cantando. Ah, sim, quase me esqueci, também tivemos uma aparição bem rápida do Khaleesi, o Jorah escondido lá em Vila Velha, que faz todo sentido ele estar lá, né, para estudar e tentar descobrir como é que cura lá, né, a escama gris dele, que ele já tá com o braço todo ferrado, mas é outra coisa que também, eu acho que assim, como não temos já o George R. R. Martin, tem alguns detalhes ali que eu acho que passam despercebidos, porque quando o Sam entrou em Vila Velha, lá com a menina e o filho dele, que eu esqueci o nome agora, como é que eu fui esquecer, mas enfim, quando ele entrou lá, teve uma dificuldade lá dele entrar e ficar com ela e tudo mais, e aí de repente já tem o Jorah escondido lá num quarto, então como é que ele entrou, né? Eu não sei, assim, é crível, é possível ele ter entrado, né, ter falado que estava doente. De repente ele tem um nome importante, ele fala que é Jorah, o Ândalo, da casa dos Mormont, e aí de repente abrem a porta para ele. Mas é aquele negócio que, assim, de repente faltava um detalhe, uma coisinha, de repente uma frase, né, num diálogo, não precisava nem ser uma cena, mas uma frase num diálogo, assim, só para, né, botar ali mais claro como é que ele surgiu ali, né, ele tá escondido, ele aparece ali, de repente, não sei. Sei lá. Eu acho que é isso, gente. Para esse episódio não tem muito mais o que falar. Se você tá gostando aqui das análises, escreve, porque esses vídeos são extras, eles dão um trabalhinho a mais. Então, assim, comenta aqui, que é bacana vocês comentarem para eu saber continuar ou então não fazer mais, se vocês acham que não tá legal, sei lá. E é isso. Até quarta-feira e um beijo. Tchau, tchau.